é uma solução drástica. Né? A intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil é um cenário inimaginável, se a gente for pensar. E muitas pessoas apoiavam. Era algo na casa de quase 40%. Então veja como as pessoas estão dispostas a ouvir soluções que há 10 anos atrás não faziam absolutamente o menor sentido. É esta radicalidade, essa disposição para soluções disruptivas que eu acho que a extrema-direita, digamos, percebeu melhor, né? Datafolha e Quest indicam que a desaprovação ao governo Lula supera a aprovação neste momento. É um desgaste normal do governo ou é um sinal de fragilidade política perigosa para as eleições? Não, como eu já disse no início, né, eu acho que esse cenário de crescimento, eu vou chamar de vertiginoso, tá? Embora a gente vá ver nas próximas pesquisas se o Flávio bateu no teto ou não. Né? Se a gente for ver, ele tem uma taxa de rejeição muito alta. Aliás, o Lula também, sim, né? Os dois na faixa de 55%. Então, assim, a gente pode ser que ele tenha batido no teto ou pode ser que ele continue crescendo. Isso a gente vai ver. Mas, de todo modo, eu disse que a gente precisa olhar tanto para o bolsonarismo, como ele se organiza, né, como ele se enraiza na sociedade. O que eu chamo, Breno, de enraizamento na sociedade? Ele tem as igrejas, ele tem clubes, ele tem os clubes de tiro. Ou seja, ele está muito ancorado a uma sociabilidade, né, que faz com que ele tenha raízes na sociedade. Então, não é tirando o Bolsonaro que o bolsonarismo vai desaparecer. Então, acho que tem que olhar para o bolsonarismo, mas tem que olhar para as fragilidades do governo Lula também. Só para completar a questão, porque os números macroeconômicos, eles são positivos, se comparados com o governo Bolsonaro. Inflação, crescimento do PIB, taxa de desemprego, né? São números positivos. Mas a percepção social, pelas pesquisas, ela é negativa. Sim. O governo está sendo desaprovado, apesar dos números econômicos positivos. Então, a minha pergunta é, como explicar essa contradição? E a segunda pergunta, essa desaprovação é determinante para a disputa eleitoral? Eu acho assim. Então, acho que esse descompasso entre os dados macroeconômicos e a percepção da vida das pessoas, como eu disse, a gente já viu em outras eleições. Né? E eu acho que tem a ver com um processo, né, de deterioração das condições de vida. Então, por exemplo, vou te dar um dado. Né? Quando a gente fala que o desemprego bateu a menor média histórica, isso é verdade. Mas a gente precisa olhar para duas coisas. Primeiro, que emprego é esse? Porque, né, os dados de desemprego é se você trabalhou, mas que emprego é esse? Qual é a média salarial? Qual foi o impacto da reforma trabalhista, né, sobre a qualidade desses empregos? Então, de um lado isso, e de outro, uma outra questão é que a taxa de inativos, ou seja, aqueles que sequer buscam emprego, ou a taxa daqueles que trabalham, mas trabalham em empregos menores, né, piores do que eles achavam que estão qualificados para exercer, ou que trabalham menos horas do que gostariam, é muito alta. Então, existe uma crise do capitalismo, e especialmente do capitalismo brasileiro, que passou por um processo inédito de desindustrialização e, portanto, de regressão econômica, que pesa também sobre a avaliação das pessoas, sobre a qualidade de vida, sobre como elas vivem. Ou seja, as pessoas elas têm uma percepção, né, e especialmente dos preços, né, de quantas coisas estão caras, de quanto a vida está ruim. Então, tem um mal-estar, e se você for olhar, isso se manifesta também nos dados econômicos, de percepção econômica, né, que vem piorando. Então, assim, eu acho que tem talvez uma visão muito tecnocrática desses indicadores, né? Que olha para o número em si, sem olhar para o que isso significa na vida concreta das pessoas. A vida está muito ruim. E quem faz militância nos territórios tem relatado isso. Né? Existe um mau humor generalizado com as condições de vida, com a percepção da insegurança, com a qualidade do emprego que está muito ruim, enfim. Então, eu acho que tem uma aposta que ainda vem do período neoliberal de que os indicadores macroeconômicos eles se refletem automaticamente na condição de vida das pessoas, e não é assim, né? Um outro elemento da pesquisa Quest importante mostra que, pela primeira vez desde 2023, entre as mulheres, a desaprovação superou a aprovação. 48% das mulheres desaprovam o governo Lula, 44% aprovam. Até o presente momento, as mulheres mais aprovavam do que desaprovavam o governo Lula. Por que esta mudança nesse nicho, que é um nicho que determinou a vitória de Lula?